Nós cristãos, nós somos comumente chamados de crentes. Crente é aquele que crê. E por que isso acontece na nossa caminhada, na nossa peregrinação? É porque para caminhar com Jesus se faz necessário uma profissão de fé. Você precisa se envolver numa confissão de fé. Portanto, a centralidade da fé, a realidade e o significado da fé fazem parte da nossa caminhada. É por isso que, nesse tempo em que eu estou estudando, que eu estou refletindo a respeito da cruz, eu entendo que a fé é a terceira palavra que emerge da cruz nas nossas vidas. Realmente, a fé é uma grande possibilidade de que as nossas vidas possam ser completamente transformadas. Fala assim comigo: se eu correr para a cruz. Fala assim: se eu correr para a cruz sem duvidar, o milagre da fé se manifestará. Preste atenção, preste bastante atenção, porque ter fé em Deus, ter fé em Jesus, caminhar como cristão, é na verdade um vínculo de aliança. É estabelecido a partir de um vínculo de aliança, e está completamente vinculado, está completamente ligado, está completamente preso às promessas, a tudo aquilo que o meu relacionamento com Deus desencadeia. Portanto, a ordem de Deus para nós em crermos nele, crermos no sacrifício de Jesus, estarmos envolvidos com ele, não é simplesmente um exercício da nossa mente, não é simplesmente um desejo ansioso, mas é uma expectativa que se torna real mediante a fidelidade e a confiança inteiramente em Deus. Josué, no capítulo 24, no versículo 14, quando ele se envolve e está chamando o povo a se envolver com o Eterno, ele diz: agora temam a Yahvé e sirvam-no com toda a integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam a Yahvé. Você sabe o que isso tem, ou o que isso traz de consequência, se você entender o que estava em questão ali naquele momento, no capítulo 24 de Josué? É como se Josué estivesse dizendo para o povo: olha, destrone todos os deuses, todas as divindades, tudo aquilo que dominou a vida dos nossos antepassados, além do Jordão, vamos jogar fora. Vamos nos colocar inteira e incondicionalmente disponíveis para servir a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Você já fez essa oração de entrega? Você já fez essa oração de renúncia? Eu não sei como você está caminhando nesse tempo, mas o que eu quero te dizer, o que eu quero te propor, é que aquelas coisas que a irmã Isabel compartilhou no momento do ofertório, algumas canções que foram cantadas aqui, elas só se tornarão possíveis na nossa vida se de fato eu e você nos rendermos por completo. Simplesmente a gente pegar tudo que tem sido um poste ídolo nas nossas vidas e renunciarmos. Quando você pensa nessa disposição de entrega, de renúncia, nós precisamos compreender quais são as consequências, o que isso significa para nós. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha aí, 2 Coríntios no capítulo 5. Eu separei o versículo de 1 a 10 para botar esse texto dentro do contexto, mas eu só vou ler o versículo 10. Eu estou te dando a referência para você olhar os 10 versículos depois no seu tempo devocional em casa, mas eu quero te chamar para o versículo 10. O texto diz assim: pois andamos pela fé, não pela vista, vivendo nossas vidas de uma maneira consciente,
com a nossa fé confiante nas promessas de Deus. Eu vou repetir: pois andamos pela fé, não pela vista, vivendo as nossas vidas de uma maneira consistente com a nossa fé confiante nas promessas de Deus. Sabe o que isso significa? É que você não anda pelas circunstâncias, você não caminha por aquilo que você vê, você caminha por uma perspectiva metafísica, por uma perspectiva espiritual, por uma perspectiva que vai além da realidade física. Você caminha por aquilo que transcende, portanto, você consegue interpretar o mundo pela perspectiva do eterno. Se andar por fé e não por vista é o desafio de nossas vidas, então nós precisamos dizer: Senhor, eu me rendo. Você tem olhado para as circunstâncias desse tempo? Você tem olhado para os desafios que estão dia a dia nos pressionando, nos apertando, fazendo com que a gente queira desistir? É aí, queridos, que nós somos desafiados a simplesmente andar por meio daquilo que o Senhor, em sua palavra, nos leva a compreender, ou seja, discernimento espiritual, percepção espiritual, compreensão daquilo que Deus é, de como Ele se relaciona comigo e quer levar a minha vida para a realização dos seus planos e dos seus propósitos. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Peraí. Antes, eu quero te convidar para ficar de pé, mas eu quero que você fique de pé. E você pegue na sua mão, faça esse exercício de fé. É um exercício de fé. Comece a lembrar daquilo que tem sido um estorvo na sua vida. E eu sei que você vai lembrar de circunstâncias. Você vai lembrar-se de alguns momentos. Talvez você se lembre de algumas feridas. Talvez você se lembre de algumas dores. E eu queria que você tomasse essas coisas pela sua mão e você ficasse de pé. Aí sim, peraí, calma. Ore. Abra o teu coração para Deus agora e começa a falar com Ele. Começa a pedir para Ele trazer à sua memória o que você precisa largar, o que você precisa romper. Porque nesses primeiros minutos dessa proclamação, o Espírito Santo está chamando a gente para entender que caminhar por fé é não caminhar olhando para as circunstâncias. E existem circunstâncias que estão presentes na nossa vida, que podem estar obscurecendo a nossa fé, podem estar impedindo a gente de ver, podem estar impedindo a gente de compreender e entender o propósito de Deus. Toma aí o que está na sua mão, o que o Espírito Santo está te trazendo para a mão. E se você está tendo essa consciência e esse discernimento, aí então eu te peço, fica de pé, onde você estiver, aqui no templo, em casa, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, feche as suas mãos com aquilo que está na sua mão e fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vai ficando de pé. Se você tem esse discernimento, se você tem essa consciência, toma pela sua mão direita, fica de pé. O que está impedindo, quais são os estorvos, quais são os entulhos, quais são as circunstâncias que têm prendido a sua vida, têm impedido a sua vida de transbordar, de romper, de avançar. Agora levanta a sua mão direita. É um ato de fé, é um ato de proclamação. E começa a apresentar essa realidade que está na sua mão, que você e Deus sabem o que são, e começa a declarar isso diante de Deus. Começa a apresentar diante do Senhor, que você vai jogar fora, porque você quer servir integralmente a Yahvé. Você quer ser inteiro, corpo, alma e espírito. Você não quer mais ter uma mente dividida, você não quer mais ter o seu coração dividido. O Senhor está sendo entronizado na sua vida como Rei dos Reis, como aquele que realmente governa, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E fala com teu Deus agora,
Abre o teu coração e começa a renunciar. Fala assim: papai, eu vou lançar fora da minha vida. É um ato profético, é um ato de fé, é um ato de entrega, é um ato de renúncia. Mas eu quero, Senhor, pedir que o Senhor me leve ao entendimento e à reflexão profunda de que realmente essa falta de comunhão, essa falta de devolver aquilo que pertence ao Senhor, essas mentiras que vez por outra estão nos meus lábios, essa inconstância, esse simples temor que eu tenho, essa insegurança que toma a minha vida o tempo todo, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Entregue a Ele agora o seu amanhã e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E diga: papai, eu vou abrir a mão agora, em nome do Senhor Jesus, e eu vou lançar fora. Eu vou lançar fora. Diga assim: eu lanço fora, não da minha mão, mas da minha vida, em nome de Jesus, porque eu quero integridade e fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, eu lanço fora. Abra sua mão e solte. Pai, sonda os corações. Sonda os corações. Que seja rompido, que seja quebrado, que os teus anjos recolham em nome de Jesus. Amém. Aplauda e engrandeça o nome do Senhor. Pode sentar aí. Algumas vezes eu vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para você ficar de pé, dar um passo para o lado, dar um passo para frente, dar um passo para trás, exatamente para mudar o estado na sua mente, para que você possa continuar comigo nessa caminhada. Vamos lá. Nosso texto base está aí. Eu juntei vários textos para a gente poder ler e entender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar a respeito da fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos no capítulo 1, no versículos 16 e 17. Agora eu vou lá para Romanos no capítulo 4. E separei uma porção do texto do versículo 3 até o versículo 25. Mas eu não vou ler todos os versículos. Mas eu estou dizendo para você, para que você tenha consciência do contexto. E depois você possa olhar esses versículos todos e compreender com mais profundidade aquilo que eu vou ministrar ao seu coração. Versículo 3 diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. A partir do versículo 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. Versículo 24. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a justificação. Romanos 5, no versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus no capítulo 10, no versículo 38 a 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos lá, juntos? Nós, porém, e são destruídos, mas dos que creem. Você entende isso? Fala assim, eu não sou daqueles que retrocedem. Fala assim, eu não sou daqueles que desistem. Fala assim, eu não sou daqueles que põem a mão no arado, assumem um compromisso com Cristo e olham para trás. Porque quando nós entendemos esta palavra, e eu juntei esses vários trechos, porque todos eles se interrelacionam com a palavra de Abacuque. Porque foi Abacuque quem declarou que o meu justo viverá pela fé. E essa palavra vem sendo repetida pelo apóstolo Paulo, é repetida pelo autor aos Hebreus, porque na realidade, queridos, nós fomos chamados a andar com Deus na medida de fé. Quando eu olho para o meu relacionamento com Deus, eu consigo perceber que ele está baseado em um tripé: justiça, misericórdia e fé. Esse tripé é que baseia a nossa caminhada. Sem justiça, nós não poderíamos estar tendo um relacionamento com Cristo. Nós fomos tornados... Romanos no capítulo 5, ele começa uma série de narrativas falando da nossa justificação. No capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 da carta aos Romanos, há todo um tratado da nossa justificação pela fé. Então nós fomos salvos, nós fomos tornados justos. É por isso que o Eterno diz para nós, o meu justo viverá pela fé. Aquele que crê em mim, aquele que coloca a minha vida, a sua vida nas minhas mãos, aquele que simplesmente avança num relacionamento comigo, ele diz, este é o meu justo. Portanto, se eu e você fomos encontrados em Cristo, se eu e você estamos estabelecidos na rocha, que é o Senhor, nós não podemos vacilar em nossa fé. Nós não podemos ser tomados pela dúvida. A dúvida não pode pertencer à nossa existência, porque a palavra do Senhor nos chama a atenção que o nosso falar tem que ser sim e tem que ser não. O que proceder disso provém do maligno. Tiago nos desafia quando fala da busca da sabedoria. Ele fala que nós não podemos pedir a Deus sabedoria e na nossa mente não pode haver dúvida de que aquilo que nós pedimos nos será dado, porque ele diz que nós nos tornamos uma mentalidade vacilante, uma mentalidade inconstante. E todas as vezes que você se torna inconstante, o autor aos Tiago vai dizer com toda propriedade, que nós não receberemos nada do Senhor. Então nós temos que entender que essa medida de fé que precisa ser encontrada em nós, precisa ser estabelecida de uma forma constante. É interessante porque quando você olha para essa compreensão de fé,
que começou lá em Abraão. Quando você olha para esse conceito de crença na antiga aliança, você tem que entender que essa realidade da fé, ela está baseada na confiabilidade daquilo em que se acredita. Quando você olha para esse texto, eu separei aqui, esse texto de Gênesis no capítulo 15, no versículo 6, o texto diz, Abraão creu. Na verdade o texto diz, Abrão creu. Está correto, Abrão creu. Ele ainda não tinha tido o seu nome mudado. O texto diz, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Essa palavra crer, esse verbo crer que está ali, é a palavra amã. E é interessante porque ela designa, ela aponta para um ato de acreditar, mas geralmente ela está relacionada a ouvir uma palavra. Então aquela ideia que o Senhor nos mostra por meio de Gênesis, quando diz que Abraão creu, significa que Abraão ouviu uma palavra. Ele ouviu a palavra do Senhor, e por ouvir a palavra do Senhor, ele decidiu crer. Ele simplesmente acreditou em tudo aquilo que Deus estava estabelecendo. E aí quando você vai olhar para toda a dimensão dessa palavra, você vai ver essa palavra presente em muitas outras realidades lá em Isaías capítulo 53, quando o homem de Deus, o profeta pergunta, quem creu em nossa pregação? No Salmo 106, no versículo 12, então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Então você começa a perceber que esse ato de crer, queridos, esse ato de crer, ele envolve um relacionamento com aquele que é a palavra, com aquele que é o verbo encarnado de Deus. Então se a palavra de Deus, ela não estiver presente na minha vida, se a palavra de Deus não for ativada em mim pelo Espírito, se ela não for vivificada no meu ser, se ela não for trazida à existência dentro de mim, eu não consigo andar por fé. Eu simplesmente vou perecer em meio às circunstâncias. Porque os meus olhos não vão contemplar uma visão além, uma visão que vai além das circunstâncias. Os meus olhos não vão conseguir compreender a realidade espiritual e a realidade eterna. Deus colocou no meu coração, diz Eclesiastes, um peso pela eternidade. Então eu sou desafiado pelo Espírito Santo. Eu sou desafiado por Yahvé a entender que eu preciso confiar 110%, 200%, 1000%. Eu preciso ter uma confiança inabalável. Quando a gente olha para Jó, quantos de vocês sabem que Jó é o primeiro livro da Bíblia? Quando a gente olha para Jó, a gente consegue perceber a realidade de alguém que confiou incondicionalmente em Deus. Eu não estou dizendo que ele não experimentou dor, ele não viveu angustiado, ele não passou por uma moenda. Mas ele creu, ele confiou absolutamente no Senhor. Eu fico pensando, quando nós olhamos para esse mundo no qual nós estamos inseridos, nesse contexto cultural, nessa era, eu fico pensando no desafio que envolve a minha vida, porque eu sou desafiado todos os dias a olhar para aquilo que é material, a olhar para aquilo que eu posso tocar, a olhar para aquilo que eu posso sentir. Muitos de nós estamos baseando a nossa vida em um sentimento, quando nós temos que basear a nossa vida na convicção de quem Deus é. Aos 80 anos de idade, Deus aparece diante de Moisés, numa sarça, num arbusto que era comum pegar fogo. Mas alguma coisa chamou a atenção a Moisés naquele dia, porque aquela sarça, ela queimava, mas ela não era consumida.
E foi exatamente este ato que atraiu a atenção de Moisés. E Moisés foi levado para aquele fogo. E você sabe o que acontece? Deus se revela a ele. E Deus diz, olha, o clamor dos israelitas chegou até mim. E eu decidi libertá-los. E Deus convida Moisés. Eu pedi para você olhar, anotar esse texto aí. Deus convida Moisés para se envolver com ele naquilo que Deus estaria fazendo para libertar o povo. E Deus começou a falar com Moisés, olha bem a postura de Moisés e você vai entender qual é o nosso desafio nesse contexto. Moisés começou a perguntar a Deus, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não confiarem naquilo que eu vou dizer, o que eu faço? Deus perguntou para Moisés assim, Moisés, o que tem na sua mão? Aí Moisés disse, tem uma vara. Ele disse, joga no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, a vara se tornou em uma serpente. Aí ele disse assim, pega pelo rabo. E quando Moisés toca na serpente, ela volta a se tornar a vara. E é interessante, é que Moisés, ele continua perguntando. Aí Deus fala para ele assim, Moisés, coloque agora a sua mão dentro do seu manto. E quando Moisés colocou a mão dentro do seu manto, quando ele tira a sua mão, estava leprosa. Aí Deus fala para Moisés, nesse capítulo 4, coloque a mão novamente dentro do manto. E a mão de Moisés apareceu curada. E é interessante porque Moisés continua. E se eles não acreditarem, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso. Aí Deus falou assim, pega a água do Nilo, joga no chão. E quando você jogar a água no chão, ela vai se virar e ela vai se transformar em sangue. Você acha que Moisés parou? Se você continuar lendo esse capítulo 4, você vai descobrir que Moisés começou a arrumar um outro argumento. Agora ele começou a dizer que era gago, que ele não tinha habilidade em lidar com a fala. E aí Deus falou para ele assim, Moisés, faz o seguinte, então eu vou mandar Arão, seu irmão, junto com você. Eu quero que você pare para olhar nesse exemplo de Moisés, nessa disposição de Moisés em ouvir o chamado de Deus. Moisés teve uma visão da glória de Deus, ele viu uma teofania, ele viu uma manifestação da glória de Deus. Ele viu a sarça ardendo, mas não sendo consumida pelo fogo. Mas ele objetivou, ele se colocou contrário àquilo que Deus queria, porque ele não queria ir nessa empreita. E ele foi arrumando desculpas até onde não tinha mais jeito. A questão é que Deus tinha colocado os olhos em Moisés. Deus tinha colocado os olhos nele e ele tinha nascido para cumprir esse desígnio, este propósito. Então nós ficamos pensando, eu sou confrontado com essa realidade. Por que eu sou confrontado com essa realidade? É porque nós estamos em todo o tempo apresentando desculpas. Nós estamos apresentando uma série de arrazoados. Nós estamos apresentando uma série de ideias. Há uma construção constante na nossa mente para dizer para Deus que nós não podemos, para dizer para Deus que nós não estamos disponíveis, para dizer a Deus que não chegou a nossa hora. Mas o Espírito Santo aponta exatamente para uma outra direção. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo aponta para a realidade de que este é o nosso turno, de que este é o nosso momento, de que é neste momento que nós fomos chamados para manifestar a glória do Senhor. Você consegue entender isso? Amém? Olha só esse texto de Isaías no capítulo 43. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador nenhum. Se você pegar esse texto e você for olhar em Atos no capítulo 4, no versículo 12, você vai ver Jesus, vai ver os apóstolos dizendo, porque em nenhum outro nome.
Nenhum outro nome há na terra pelo qual devamos ser salvos. E o que eu estou querendo dizer para você com isso? É que eu e você, fala assim, eu sou testemunha de Jeová. É exatamente isso, você é testemunha de Yahvé. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Você tem convicção de que Ele te chamou para testemunhar que não há nenhum outro Deus sobre essa terra. Não há ninguém que possa ser como Jeová, como Yahvé, como El Shaddai, como Jeová Nissi, como Jeová Rafá. Você entende que Ele é aquele que provê todas as coisas, Ele é aquele que vai à nossa frente, Ele é aquele que guerreia as nossas batalhas, porque muitas das nossas batalhas não são nossas, são batalhas que estão sendo geradas na nossa vida, porque nós estamos caminhando com o Senhor. É isso que eu e você precisamos entender. Talvez nós estejamos argumentando, talvez essa semana você se colocou exatamente numa posição contrária. Você ainda não entendeu que o objeto central da sua vida é glorificar a Deus. Você nasceu, você foi criado, você foi salvo, você foi redimido de uma maneira vazia de viver, para que você glorifique a Deus. E é interessante que quando você colocar a sua vida incondicionalmente nas mãos dele, quando você simplesmente mergulhar e colocar a sua vida totalmente nas mãos dele, ele vai começar a fluir através de você, ele vai começar a manifestar os desígnios dele sobre você, a sua vida vai tocar outras vidas, você vai começar a fazer negócios, você vai começar a fluir, a sua vida vai começar a jorrar, vai haver uma plenitude dele em todas as áreas de sua vida, e você vai experimentar um princípio bíblico para todos nós que somos discípulos de Jesus. Você vai experimentar uma vida abundante. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Sim ou não? Você consegue realmente entender isso? Deixa eu te perguntar, você já está nesse lugar de abundância? Você está vivendo esse lugar de plenitude? Talvez você esteja com medo de responder. Talvez você esteja com dúvida, porque você não está entendendo o que é a vida plena em Deus. O que é a vida plena, senão a vida do completo domínio do Espírito Santo em você? A vida plena não é uma vida medida pelas coisas que você tem. A vida abundante, ela é estabelecida por quem você é. Você está entendendo ou não? Quando ele diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele diz, eu vim para que você José, para que você Antônio, para que você Maria, para que você Cláudia, para que você Josefa, para que você Mercedes, para que você Carlos, para que você Maria do Parto, para que você Judite, para todos vocês que estão aí em casa nesse momento, ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, e essa vida já começou, você precisa entender essa realidade, não há como escapar da vida abundante de Deus, porque a vida abundante de Deus é o Zoe, é a vida que é estabelecida dentro de você. Será que eu posso ouvir um amém? Será que você pode dar glória a Deus? Então fica de pé e aplauda o Senhor. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Se mova dessa sua cadeira. Fica de pé e glorifica o Senhor. Talvez você não esteja entendendo. Glorifica Ele. Isso é verdade. É interessante, queridos. É interessante, pode sentar. Pode sentar. Eu estava em casa estudando e aí eu fui olhar, me chamou a atenção, porque quando eu abri essa palavra crer, essa palavra que emana de um relacionamento de alguém que ouviu uma palavra no Velho Testamento, e aí você vai para a Septuaginta, que é a tradução no grego da Antiga Aliança, é a tradução do hebraico para o grego, e quando você olha para a Septuaginta, é que você vai encontrar uma outra palavra, que em todo o Novo Testamento, ela é que denomina a ideia de fé, que é a palavra pistis, ou pisteu, é uma outra conjugação do verbo. E é muito interessante quando você olha para essa palavra,
Essa palavra prestis é um substantivo, e o pisteu é o verbo. E quando você olha para essa realidade, você descobre que, diferente da antiga aliança, essa palavra fé, no sentido todo do Novo Testamento, ela vem com o sentido de que há uma prova, de que há uma garantia. É como se essa palavra fé, no sentido mais geral, a essa confiabilidade, a essa entrega naquilo que uma palavra possa denotar num relacionamento, ela está estabelecida no sentido de uma prova ou de um juramento. É como se o verbo pistel, ele descreve o ato de acreditar na confiabilidade ou na veracidade de algo e alguém, com uma convicção, com uma implicação de uma confiança total, porque há uma garantia, porque há algo que é entregue como garantia. Então eu só consigo entender, eu só consigo compreender que o sentido de fé no Novo Testamento, ele encampa o sentido daquele crer que Abraão recebeu, porque Abraão recebeu uma palavra dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Abraão recebeu uma palavra de Deus que ele seria pai de uma grande nação. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando eu olho para a revelação desse tempo, para a dispensação desse tempo, eu descubro que eu não tenho uma palavra, eu tenho muito mais do que uma palavra. Eu tenho a garantia, eu tenho a entrega, eu tenho a outorga de que o Espírito Santo, o penhor da minha salvação, ele habita em mim. Portanto, andar em fé, andar por fé e não andar por vista, é uma realidade para aqueles que têm o Espírito Santo. Então não tem saída. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, sacode a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela assim: você não tem saída. Fala para essa pessoa, dá uma sacudida nela em nome de Jesus. Fala para ela assim: você não tem escolha. É muito mais do que não ter saída. Você tem que andar por fé. Porque o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é a garantia. É Ele quem consubstancia tudo aquilo que Deus fez para nós em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer em João, capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo, porque a minha cabeça está processando muita coisa nesse momento. Isso mesmo, João capítulo 16, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem convence. Eu não estou te dando informação, eu estou te dando interpretações, eu estou te dando revelações, eu estou te mostrando como o Espírito Santo faz, o que ele opera e como ele opera dentro de você. Como ele quer levar você para uma perspectiva de vida, como ele quer levar você para uma dimensão do seu ser, aonde a sua vida seja simplesmente tomada, completamente dominada pelo Espírito Santo, por Ele. É interessante, queridos, é muito claro que para muitas pessoas desse tempo, elas só conseguem ver fé se houver uma prova material da fé. Mas nós somos chamados para andar em Deus em transcendência, para nós nos relacionarmos com Ele, por meio daquilo que realmente nós cremos. E é aí, queridos, que nós vamos entendendo que a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, é quando a convicção, ela encontra a sua expressão mais clara e mais profunda, quando você confia na promessa de confiança que o Senhor nos dá no Espírito Santo. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes nós estamos exatamente como aqueles líderes fariseus. Em Mateus no capítulo 12, no versículo 39 e 40, Deus fala a esses líderes. Sabe por quê? Porque eles estavam pedindo um sinal miraculoso de Jesus. Se você olhar para esse capítulo 12 de Mateus, você vai ver Jesus falando para eles. Ele diz: olha, os habitantes de Nínive, eles vão se levantar no dia do juízo contra vocês. Por quê?
Porque se lá, se tivesse operado a obra que se foi feita, que está sendo feita aqui, Jesus, ele fala, uma geração má e perversa pede um sinal. Sabe o que Jesus diz? O único sinal que vocês vão ter é que é o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre de um peixe por 3 dias, assim também o Filho do Homem descerá à terra por 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus estava dizendo para eles, olha, o único sinal que vocês terão é a minha crucificação. Eu não vou operar nenhum sinal para você. E aí eu fico pensando em muitos de nós que nos encontramos aqui nesse momento. Algumas pessoas que porventura vão ouvir essa palavra em outro momento. Mas eu fico pensando se nós não somos um povo mau, perverso e incrédulo. Porque quantos de nós estamos pedindo sinais para Deus, estamos pedindo direções para Deus, e Deus já deu esse sinal na sua palavra, já disse como a gente tem que negociar, já disse como a gente tem que se relacionar no casamento, Ele já ensinou tantas coisas a nosso respeito, mas parece que a gente não ouve, ou então a gente faz ouvido de mercador, a gente simplesmente não quer ouvir, a gente simplesmente não quer entender, a gente simplesmente não quer compreender. É muito claro, é muito convincente, é muito duro para nós, que Deus está chamando a gente para dar um salto na nossa vida. É como se Deus estivesse me chamando hoje para avançar 5 anos no meu relacionamento com Ele. É como se Deus estivesse chamando você para você dar um salto na sua vida, para você realmente ir mais longe, para você mergulhar mais fundo, para você beber água mais cristalina. Você está me entendendo? Sim ou não? Você compreende que é necessário que a gente faça um avanço na nossa caminhada, a gente atualize o nosso relacionamento com Deus, mas atualize num nível 2.0, talvez no nível 3.0, talvez no nível 5.0. Eu tenho uma pergunta para você. Como a fé é desenvolvida? Opera em mim e me faz parecer com Jesus. Como é que a minha fé vai ser desenvolvida? Como a minha fé vai realmente acontecer? Como é que a minha fé vai se tornar manifesta nesse tempo? Como realmente a palavra da fé, como realmente eu vou entender que eu posso crescer em fé no meu relacionamento com Jesus? E aí eu começo a parte prática. Até aqui eu estava tratando de doutrina. Até aqui eu estava estabelecendo os fundamentos, estabelecendo os princípios, estabelecendo aquilo que é fundamental. Se eu não entender aquilo que aconteceu com Abraão, se eu não entender aquilo que Paulo vai dizendo, se não entender aquilo que o autor aos Hebreus chama atenção, Paulo declara com toda a propriedade, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então eu entendo que é por meio do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é o Evangelho que me faz compreender a mensagem. E aí eu posso citar aqui, Romanos no capítulo 1, no versículo 17. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu entendo que eu tenho que andar por fé, eu entendo que eu preciso caminhar por fé, eu entendo que eu preciso saltar a minha vida, e esses passos, esses 2.0, essa fé ativada 3.0, esse salto de 3 anos, esse salto de 4 anos, esse salto de 5 anos, só vai ser possível se eu entender que todos os dias na minha vida, eu vou simplesmente andar não mais pelo que eu estou vendo, eu vou começar a ver o que eu estou vendo, mas não com os olhos humanos, eu vou começar a entender o que eu estou enxergando, pela perspectiva do eterno, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual, nós somos seres espirituais. E aí você olha novamente para 2 Coríntios no capítulo 2, no versículo 10, quando ele diz, pois andamos pela fé e não por vista, vivendo as nossas vidas de uma maneira consistente com a nossa fé, confiante nas promessas de Deus. Aí se você olhar para esse texto, Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, viu? Capítulo 5, isso aí.
Então eu chego em Romanos no capítulo 10, no versículo 17. Vamos lá. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus nunca deixou você sem um testemunho. Por isso que Paulo diz, e a sua palavra ecoou, e está ecoando por toda a terra. Então a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem é Cristo, e Cristo é a palavra. Você entende isso? A mensagem é Cristo, e Cristo é a palavra. Repete após mim: a mensagem é Cristo, e Cristo é a palavra. Então, se eu quero viver uma vida prática na fé, o que eu preciso? Vou perguntar de novo. Se eu quero viver uma vida de prática de fé, o que eu preciso? Eu preciso de palavra. Então eu preciso que o pastor vá lá na minha casa interpretar a palavra. Então eu preciso me matricular num outro curso para poder entender a palavra. Eu preciso de exposição à palavra. Eu preciso me expor progressivamente à palavra. E aí eu quero que você compreenda como a mensagem é Cristo e Cristo é a palavra. Abraão viveu 99 anos, tendo uma revelação. Até os 99 anos, quando Deus, em Gênesis no capítulo 17, isso aí. Olha o que Deus diz para Abraão no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 18, que é um momento logo depois desse aí, você vai ver que Abraão, agora já Abraão, foi visitado pelo Senhor. O Senhor apareceu a ele junto com 2 anjos. E ele tinha 99 anos. Durante 99 anos, Abrão ouviu as pessoas chamando o nome dele. E toda vez que o nome dele era chamado, sabe o que ele estava ouvindo? Pai exaltado. E Abrão vivia um conflito, porque ele não tinha um filho. Como ele poderia ser um pai exaltado? Como ele poderia de fato exercer a identidade do seu nome, e exercer aquilo que o seu nome carrega? E aí então Deus chega a ele com 99 anos e diz para ele: Abrão, eu vou mudar a sua identidade. Agora eu vou te dar um novo nome. Eu vou colocar o meu nome, a letra do meu nome no seu nome. E agora você vai se chamar Abraão. Você vai se chamar Abraão. Eu mudo você de pai exaltado e eu digo para você, Abraão, você é o pai de muitas nações. E o que o anjo disse? O que Deus disse para Abraão no versículo capítulo 18? Disse assim, ó: daqui a 1 ano, a sua mulher vai ter um filho. Você pode imaginar Abraão andando na rua? Abraão passava, a pessoa falava assim: Abraão. Ele virava. Aí ele passava de novo, alguém chamava e falava assim: pai de muitas nações. Abraão passa um ano inteiro, ouvindo a palavra que Deus disse a respeito dele. Abraão passa 1 ano inteiro, ouvindo as pessoas chamar o nome dele. E o nome dele era pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Aí você ouve a palavra do Senhor, a mensagem é ouvida segundo a palavra de Cristo, e a mensagem era o próprio Cristo. O que Abraão estava ouvindo era o nome dele, e o nome dele era algo que Deus disse a respeito dele. Portanto, Deus estava dizendo para ele: você é pai de uma grande nação. Todos os dias, quando Abraão se levantava, alguém chamava e dizia: pai de muitas nações, vem aqui. Pai de muitas nações, eu preciso falar com você. Pai de muitas nações, eu preciso conversar. E durante 365 dias,
Abraão houve uma confirmação de que ele era o pai de uma grande nação. Se você olhar para Pedro, em João, deixa eu voltar aqui. Em João, no capítulo 1, no versículo 42, você vai ver quando Jesus se encontra com Simão. A primeira coisa que Jesus fala para ele é assim: Simão, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Por que Jesus, quando se encontra com Pedro pela primeira vez, diz: olha, você agora, ninguém vai te chamar mais de Simão, agora você vai se tornar Pedro. Cefas, que quer dizer pedra pequena. Lembra da pedra que foi cortada da montanha? Que nós estudamos a respeito disso semana passada. E aí você vai entender claramente quem nós somos. Quem nós somos. A igreja de Jesus Cristo, ela é composta de um regimento, de um amontoado de pedras vivas. Porque quando Jesus se encontra em Mateus no capítulo 16, que Jesus se encontra com Pedro novamente, e pergunta para ele: o que os homens dizem que eu sou? E ele diz: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João. Ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomado pela palavra, pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. A mesma coisa que Deus faz com Abraão, Deus faz com Pedro. Ele diz: tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo. A pedra que foi cortada, lembra da visão de Daniel? A pedra que foi cortada da montanha e foi estabelecida na terra e cresceu e influenciou toda a terra. Ele diz: pois esta pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E agora nós, como verdadeiras pedras vivas, como pedras vivas, pedaços da rocha maior, nós estamos nos ajuntando e formando a igreja. E aí você entende o que nós temos, a chave. Fala assim: eu tenho. Eu acho que vocês não acreditam. Fala assim: eu tenho a chave da despensa de Deus. Deus diz que você é dispenseiro dos mistérios dele. Deus diz que você tem a chave da despensa dele. E quando ele diz isso a nosso respeito, querido, quando você começa a entender o que ele realmente falou a respeito de nós, quando você entende aquilo que ele vai revelando a nosso respeito, é muito interessante, queridos, porque nós vamos compreendendo a realidade de como Deus vai falando conosco, vai nos direcionando e vai nos confiando. Versículo 18 de 2 Coríntios no capítulo 5 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, ele vem dizendo que nós somos algo extremamente poderoso nas mãos do Senhor, algo que é profundamente estabelecido em Deus e que deve ser levado até as últimas consequências. Vem cá, filho. Olha aí em Lucas no capítulo 1, no versículo 26 até o 38, anota aí. Eu não vou ler esse texto todo não. Mas o que é o relato desse texto? Se eu for ler esse texto todo, a gente não sai daqui. Um anjo aparece a Maria. Um anjo aparece a Maria. E ele sauda a Maria. Diz para ela: alegre-se, agraciada. Versículo 28.
o Senhor está com você. E essa saudação a Maria deixou Maria muito perturbada. Mas o anjo vai e diz para Maria, a partir do versículo 30, não tenha medo, você foi agraciada de Deus, você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, ele será grande e tal, e fala. Mas no versículo 34, Maria faz uma pergunta para o anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Como isso vai acontecer, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E fala que Isabel, parenta de Maria, também está grávida. Mas o versículo 38 é a chave para a gente entender. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que Maria respondeu? Sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, Maria simplesmente que se cumpra em mim a tua palavra. Maria duvidou? Sim ou não? Não. Maria questionou? Não. Maria falou, perguntou, o que é que as outras pessoas vão dizer? Sim ou não? Não. Mas olha um pouquinho mais adiante. Antes, desculpe, é que está adiante no meu esboço. O anjo fala para Maria que Isabel, parente dela, estava grávida. O mesmo anjo que falou com Maria, falou com Zacarias. E falou com Zacarias, Zacarias era sacerdote. Presta atenção, Zacarias era sacerdote, servia no templo. Ele estava no templo, do lado do altar de incenso. Versículo 12. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de alegria, e vai falando tudo que seria João. Mas no versículo 18, também é a chave para a gente entender Romanos no capítulo 10, versículos 17 e 18. Zacarias perguntou: como posso ter certeza disso? Olha a diferença, Maria perguntou: como se dará isso? Mas Zacarias perguntou: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não duvide da palavra de Deus. Eu vou repetir para você: não duvide da palavra de Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa: não duvide das promessas de Deus. Você está entendendo? Zacarias ficou mudo por causa da sua incredulidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem aqui, mais pertinho aqui, ó. Está fechadinho aqui. Sabe por que a sua vida está do jeito que está hoje? Porque você é irmão de Zacarias. Você é incrédulo.
você não confia na verdade das Escrituras. Você não ouve as palavras de Deus e não toma posse das revelações. Você não acredita. Você pergunta: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, eu tenho uma mulher velha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nós andamos por vista ou andamos por fé? Nós andamos por vista ou andamos por fé? E quem anda por fé, confia na palavra ou não confia na palavra? Zacarias ficou mudo. Um grupo de líderes religiosos procuraram Jesus. E Jesus disse para eles: vocês são incrédulos. Será que nós temos sido achados num lugar de incredulidade nesse tempo? Porque nós deveríamos correr para a cruz deveria ativar em nós uma fé, nós deveríamos correr todo dia para a cruz, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, dando passos de fé e ousadia, dando passos, marchando, esquerda, direita, eu piso no diabo, esquerda, direita, eu arranco da minha vida toda a maldição, esquerda, direita, eu vou caminhando, eu vou avançando, eu vou realmente tomando posse, andando em fé. Você entende o que eu estou falando para você? Você precisa parar de olhar para as circunstâncias, você precisa parar de olhar para aquilo que está acontecendo no seu entorno, e você precisa começar a focar naquilo que está acontecendo dentro de você. Porque é como a palavra vai ser ativada, é como a palavra vai ser ativada dentro de você. Você não pode ter dúvida. Fala para a pessoa que está do seu lado, grita para ela assim: chega de dúvida. Acho que você não entendeu, não, grita com a outra, grita mais alto para ela, fala assim: chega de dúvida. Pega aí, Mateus no capítulo 2, eu não sei se eu coloquei ali. Coloquei. Olha o que acontece com José. Pensa em José, um brasileiro, funcionário da Brasfels. O anjo aparece para ele e fala para ele assim: José, sua mulher vai ficar grávida. Ele vai pegar 12, vai pegar a pistola, vai correr atrás, porque acabou. Ele vai matar a mulher. Porque a nossa incredulidade, José, se você olhar para José, cara, é incrível. Leia o capítulo 1 de Mateus. Leia o capítulo 1 de Mateus e você vai ver o anjo José quietinho. Ele falou assim: cara, vou deixar Maria. De noite o anjo aparece para ele e fala assim: José, olha, o que está acontecendo com Maria é isso. José falou assim, acordou no outro dia e falou: beleza, estamos juntos. O texto vai dizer que José desposou Maria. E não somente desposou Maria, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. Esse é o grande erro daquela comunidade de fé, que acredita que Maria permaneceu virgem. A concepção de Jesus foi virginal, mas Maria teve outros filhos com José. Havia um casamento, havia uma união entre os dois. Era um relacionamento como o nosso. Então quando você olha para a atitude de José, depois o anjo aparece a José novamente no capítulo 2, no versículo 13. O anjo aparece a José em sonho e ele diz: levante-se, tome o menino e a mãe e fuja para o Egito. Quando o menino nasce, fuja para o Egito. Por quê? Porque Herodes quer matá-lo. Você não pode ficar aqui em Belém. Ele quer procurar o menino e quer matá-lo. O que faz? José vai para o Egito. Quando José está no Egito, o que José ouve? O anjo volta para o Egito, volta para Israel. E aí José volta para Israel, mas quando ele chega lá, ele encontra o filho de Herodes governando. Ele percebeu: se eu ficar aqui, esse negócio não vai dar certo. Aí José vai para Nazaré. Se você olhar Mateus,
Mateus capítulo 2, no versículo 22. Mas ao ouvir que Arqueleu estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Por várias vezes foi a palavra do Senhor mediante um sonho. Preste atenção, eu e você temos a maior revelação da história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, diz João no capítulo 1, no versículo 14. Mas agora nós estamos numa outra disposição. Jesus não está mais entre nós. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, e Ele como nosso mediador. Atos no capítulo 4, versículo 12, diz que não há nenhum outro mediador dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. Então quem é que está aqui agindo na terra? Quem está convencendo a você de que o que eu estou dizendo é a verdade de Deus? Não são as minhas palavras, mas são as palavras dele. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. E a palavra que é de Deus, ela é testificada no seu coração. Portanto, fala assim: eu tenho uma revelação maior que José. Repita com convicção, diga: eu tenho uma revelação maior que José. O Espírito Santo habita em você, rapaz. Será que você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então o que você está fazendo da vida? Hã? Se você buscar a Deus, Deus vai te dizer como. O Espírito Santo vai te mostrar como. A palavra de Deus vai te apontar o caminho. Porque Deus disse que o Espírito Santo iria nos guiar. Ele nos guiaria a toda a verdade. Quem é o seu guia? O Espírito Santo. Quem é o seu guia? É o Espírito Santo. É Ele quem dirige você. É Ele quem impulsiona você. Sabe por que você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo? Porque não tem palavra de Deus para ser ativada dentro de você. Você está um poço raso. Não há profundidade de revelação em você. Você não conhece as Escrituras. Você não conhece o poder de Deus. Você não consegue interpretar as verdades de Deus. E aí você tem que terceirizar o relacionamento. Deus não chamou você para ter um relacionamento terciário. Deus chamou você para ter um relacionamento exclusivo com você. Ele disse: eu vou ser o seu Deus, você vai ser meu povo. Você consegue entender isso, sim ou não? Então o que você vai fazer para mudar de vida? Qual vai ser a atitude que você vai tomar em relação à palavra agora? Qual vai ser a decisão que você vai tomar nesses próximos dias, antes do ano terminar? Quanto de palavra você vai colocar para dentro? Quanto das Escrituras você vai botar para dentro? Aí você vai dizer para mim: ah, pastor, eu preciso que alguém me ensine a ler. Precisa não, filho. Abra a tua Bíblia e começa a ler. Exercita-te a ti mesmo na doutrina, na piedade. Comece a se exercitar. Eu desafio você, porque se você começar a ler a Bíblia, eu quero profetizar para você a verdade revelada das Escrituras. Em 365 dias, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus vai mudar a sua história. Aí você vai perguntar: mas eu não sei como. O Espírito Santo vai começar a te ministrar. O Espírito Santo vai começar a direcionar você. E aí você vai descobrir as verdades de Deus. Você vai saber o que fazer. Nós temos, como igreja de Jesus Cristo, subestimado o Espírito Santo nessa geração. O Espírito Santo é realmente o Consolador. É Ele quem nos dirige. É Ele quem governa a igreja de Jesus Cristo, que está espalhada por essa terra. Há uma só igreja, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, uma viva esperança. E nós precisamos entender que a dispensação é o governo do Espírito Santo em nós. E como é que Ele governa os nossos corações? Como é que Ele vai levar a igreja de Jesus para o mesmo lugar? Como é que Ele vai nos levar? Isso aí, pela palavra. Tem aqui gente com 50 anos, com 10 anos, eu não entendo. Parece que a gente está no berçário.
Parece que a gente está no berçário, está no chuk-chuk. Ai, eu preciso de alguém para me ajudar a trocar minha fralda. Eu preciso de alguém. Ai, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu faço. Você ainda não entendeu o que é guerra? A gente nunca passou por guerra, né? A gente não passou por privação, a gente não passou por dificuldade. Tem gente que hoje, depois de ter vencido algumas lutas na sua vida, eles escolhem o que comem. Mas esses já foram ensinados. Se botar um prato de maxixe, ele come maxixe. Se botar um prato só de quiabo, melzinho na chupeta, ele come quiabo. É aquele negócio que o pessoal bota no angu, miúdo de boi, né? Bofe. Ele come. Feliz da vida. Deixa eu te perguntar. A vida vai ou não vai frustrar o seu filho? A vida vai ou não vai? Você está treinando o seu filho para a guerra? Ou você deixa um garoto de 5 anos escolher o que ele quer comer? Vou sair. Voltei. Pastor, as crianças de hoje são diferentes. Eu acho que as crianças de hoje são diferentes porque elas têm pais diferentes. O problema não são as crianças. Fala assim, o problema sou eu. O problema sou eu. Porque eu conheço algumas mães que botavam a comida no prato do filho, diante de toda dificuldade. E o filho perguntava, mãe, você não vai comer? Não, filho, mamãe não vai comer agora não. Não é assim que acontece? Quem teve uma dessas mães que botava comida no seu prato, mas não tinha o que ela comer? Então você vai começando a entender, queridos, que nós temos muito mais do que precisamos. E porque não entendemos a escassez, não entendemos essas realidades, nós estamos sendo criados num ambiente que não nos permite ser disciplinados, que não aceita a correção, não admite que possa corrigir o filho, não admite que possa ser corrigido, não admite que possa mudar de direção. É aí que não há governo do Espírito Santo, porque se nós não entendermos que precisamos de correção, todas as pessoas que estão nesse ambiente, que estão me vendo, que estão junto comigo, inclusive eu, precisamos de correção, precisamos de disciplina do Espírito Santo, precisamos ser podados para sermos levados para um nível de maior entendimento, precisamos realmente ser transformados. É aí, queridos, que nós vamos entendendo. É aí que nós vamos compreendendo a realidade. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se existissem. Quando Deus chamou você, Ele viu você, a plenitude. Ele olhou para você e viu a obra completa. Quando Deus nos olha, Ele vê a obra completa. Ele vê o que Jesus fez por nós. E quando Ele carimba o nosso passaporte mediante o sangue de Jesus, Ele diz, está consumado, é meu filho. E aí Ele fica simplesmente movendo o Espírito Santo, para que nós sejamos mais rápido, sendo levados à plenitude, mais rápido à maturidade, mais rápido sendo treinados, mais longe Deus vai nos levar, mais comissionamento Ele vai nos dar, mais encargos Ele vai nos comissionar a desempenhar. Sabe por quê? Porque Ele vê uma obra completa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, quando Deus olha para você, fala para ela, olha para ela nos olhos dela, olha para ele nos olhos dele.
Fala para ele assim, quando Deus olha para você, Ele te vê completo. Ele te vê completo. Fala assim, Deus não te vê pela metade. Você não é metade. Você não é um quarto. Você é um potencial em Deus. Solta a corda. É simplesmente crer. Eu quero desafiar você nessa noite. Ouse crer. Ouse crer. Ouse dar o passo. Mas pastor, como? Ora, a fé é a certeza, é o título de propriedade, a confirmação das coisas que se esperam e são divinamente garantidas. É a evidência das coisas que não são vistas, mas a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1. Olha lá a galeria de Hebreus 11. Olha lá. Olha para lá e veja o que aqueles homens viveram. Olha para lá e veja tudo aquilo que Deus fez através deles. Eles creram. Eles ousaram crer. Eu não tenho dúvidas, queridos, que isso envolve sacrifício, que isso envolve dor, que isso nos deixa aterrorizados. Isso deixa a gente apavorado. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, essas 3 palavras que eu tenho ministrado esse tempo, eu sei o quanto me custou, em termos de entender isso custa um preço. E aí você começa a entender que a fé, essa fé que opera em mim, que opera em você, que operou em Paulo, olha para Paulo. Paulo estava no caminho de Damasco, ele cai, aparece uma luz, caiu do cavalo, ele cai, aí ele ouve, Deus falando que ele não tinha mais que recalcitrar contra os aguilhões, ele tinha que entender, que ele como perseguidor da igreja, ele não podia continuar. Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Aí ele ouve a voz e diz assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Deixa eu te perguntar, Paulo, a palavra de Deus diz, a fé vem por ouvir, correto? Ouvir o quê? Palavra de quem? De Cristo, né? De Deus. O Espírito Santo já estava operando quando Paulo foi convertido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Paulo conhecia a revelação de Deus? Sim. Paulo era profundo conhecedor da antiga aliança. Quando ele ouve, eu sou Jesus, a quem você persegue, dentro dele foi feito um download do céu, assim ó, banda larguíssima, e tudo aquilo que ele conhecia de Jesus, tudo aquilo que ele conhecia da letra, tudo aquilo que ele conhecia da revelação, aquilo que ele aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, tudo que ele havia sido ensinado, aquilo se conecta dentro dele num feixe instantâneo de luz, e ele simplesmente se rende. Por que ele se rendeu? Porque aquelas palavras ecoaram dentro dele. Eu sou Jesus e você, por causa da sua religiosidade, está me perseguindo. Aí você entende quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz, se alguém poderia se orgulhar, eu. Da tribo de Benjamim, judeu, segundo a lei fariseu, segundo o rigor que há na lei, ele diz, irrepreensível.
segundo zelo. E aí você começa a entender que naquele momento ele ouve a palavra e a palavra se conecta dentro dele. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Você está ouvindo a sua mente, você está ouvindo o seu cérebro, você está ouvindo as histórias que foram contadas a você, você está ouvindo tudo aquilo que foi dito a teu respeito, porque quando eu te digo que a palavra de Deus pode mudar a tua vida, eu digo a verdade a você. Deus tem poder de mudar a história da sua vida, mas você precisa decidir, você precisa parar de ouvir a história que você ouviu, você precisa parar de ouvir o que você tem construído na sua mente a respeito de você, porque você olha para você e você tem pena de você, você tem comiseração por você, você não consegue entender quem você é, você não consegue compreender a plenitude da vida que Deus tem para você. Então pare de ouvir a história, pare de ouvir o seu passado e comece a ouvir a revelação de quem você é. Ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, coma a palavra. Sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus é uma semente completa, a palavra de Deus é a plenitude de tudo, ela é ao mesmo tempo a semente completa, porque ela que umedece você por dentro. Jesus diz que a palavra é água. Então quando a palavra de Deus cai em você, se a palavra de Deus crescer, ela vai sufocar os espinhos. Mas se você deixar os espinhos crescer, sabe o que são os espinhos na sua vida? É tudo isso que está do mundo, que está dentro de você. É todas as histórias que você ouve a respeito de quem você é. E Deus está dizendo para você, nessa noite, fecha a tua mão de novo e rompe com uma vida, rompe com uma história, rompe com uma tradição. Você é convertido a Jesus Cristo, mas você está no mesma religiosidade de lá de trás. Você vem ao culto uma vez por semana, você não está comprometido com absolutamente nada. Você ainda não entendeu que Deus está querendo gerar nessa comunidade de fé 100, 200 ministérios. Você ainda não entendeu o potencial que há entre nós. Você ainda não compreendeu quem nós somos. Você não consegue entender. Você não consegue entender. Talvez hajam aqui 2 pessoas, 3 pessoas, que possam disponibilizar. Eu preciso de 150 quilos de frango. Na verdade, eu preciso de 300 quilos de frango. Você tem os 300 quilos de frango para dar, mas você não dá, porque você não entendeu. Talvez nós não tenhamos entendido. Preste atenção. Não deixe o seu filho jogar comida fora. Comida posta no prato tem que ser comida, porque comida é espiritual. Quando você joga uma comida fora, tem gente no mundo que daria tudo por essa comida que você jogou fora. E a sua casa está vivendo crise, porque a sua casa é um lugar de desperdício. Você está desperdiçando aquilo que é mais sagrado na terra, comida. Jesus disse ao diabo, ao tentador, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Mas ele disse nem só de pão, por quê? Porque pão é um alimento universal, pão é um alimento fundamental. Aí você vê todo mundo demonizando o pão. Para, filho. O problema não é o pão, não. O problema é a sua boca, que não tem disciplina. O pão é um alimento do céu, filho. Mas se você é indisciplinado, quer comer 15, 10, 5. Você entendeu? O problema é o pão, é o carboidrato? Não, é que a gente não tem disciplina. Aí a gente não entende. Aí fica na modinha do mundo. Você acha que eu estou fazendo exercício porque eu quero? Não, filho, estou fazendo exercício que eu tenho que fazer. Eu estou cansado do jeito que eu estou na pegada. Se eu não fizer exercício, eu não vou mudar minha condição física. Eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus tem para eu fazer ainda.
Estou fazendo a oração da barriga, vai sair em nome de Jesus. É disciplina. Se a sua barriga não te incomoda, fique em paz. A minha está sendo um peso. A última coisa que eu quero te dizer, para orar com você. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você entregou a sua vida a Jesus, Deus te deu uma identidade. Eu ia pregar hoje sobre identidade, mas eu falei assim, não. Identidade é uma palavra que emerge da cruz. E eu ia usar esse texto aqui, ó. Mas é exatamente isso, é essa compreensão. A fé é para aqueles que são filhos. E é muito interessante. Por que Deus olha para o centurião e olha para a mulher cirofenícia, a mulher cananeia, e ele diz, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Porque o coração deles estava numa ardente expectativa. E quando eles ouviram de Jesus, eles disseram, esse daí é o Cordeiro de Deus. Eles chegaram em Jesus resolutos, de que Jesus era a resposta para as suas vidas. E é muito interessante as respostas que Jesus dá para eles. E como Jesus fala a respeito deles. E aí eu pergunto para você. Faltam alguns dias para o ano terminar. Falta um pouco tempo dessa jornada terminar. Daqui a pouquinho nós vamos embora para casa. Daqui a pouco tempo. Nós vamos embora para casa. E quando a gente sair daquela porta, nós vamos entrar no nosso campo missionário. Nós vamos entrar num lugar da nossa diáspora, do nosso afastamento. A gente é lançado agora. Cada um vai para um bairro, para uma casa, para uma história, para uma vida. Mas o Espírito Santo continua dizendo, eu dei a você o poder, eu dei a você a autoridade, eu te dei um nome. E junto com esse nome, eu te dei uma herança. Eu te tornei co-herdeiro com Cristo. Você agora não é mais um João ninguém. Não, você tem uma identidade. Ei, para de chorar. Vamos resolver o seu problema de paternidade. Vamos resolver o seu problema de maternidade. Vamos resolver o seu problema de abuso. Vamos parar com essa dor, com esse ambiente de dor. É a hora de dar um ponto final a essa história de comiseração, de vitimismo, de que você não dá certo, de que você não consegue. Não, filho. É entrar num processo de disciplina. Desce na casa do oleiro e deixa o oleiro te amassar. Ele vai te amassar, ele vai te fazer um barro. No outro dia ele vai te amassar de novo e vai fazer um novo vaso. E assim ele vai te transformando de glória em glória, de graça em graça, de passo em passo, de degrau em degrau. Até que... Só que você não vai perceber. As pessoas é que estão do seu entorno é que vão dizer que você mudou. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, mas você está tão bonito. Aí você vai falar, é sério? Parece até que você emagreceu e você continua gordinha, fofinha, linda e maravilhosa. Por quê? Porque Deus muda a sua perspectiva aqui dentro. E quando muda a sua perspectiva aqui dentro, você anda na rua, na passarela, você está lá, ó, pá, e vai andando de cabeça, ó. Entendeu? Não é de cabeça erguida, não, de soberba. Não, você tem uma identidade. Ei, identidade fala que você tem valor. Identidade fala que você é filho. Identidade fala que você é amada. Identidade diz que você tem um futuro. A identidade diz que você tem uma esperança. A identidade diz que você tem uma promessa.
E as promessas de Deus vão se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele te deu uma garantia. O Espírito Santo vive dentro de você. Será que você pode dizer amém? Será que você entende quem você é? Ou começa o entendimento de quem você é? Cara, para com esse negócio. Para com esse negócio de que você tem que entender tudo. Você não tem que entender nada. Você tem que caminhar na jornada. Eu estou caminhando na jornada. E na medida em que eu vou caminhando, Deus vai falando comigo. Ele não me disse um mapa certinho, olha, entra aqui, não. Eu tenho que descobrir o caminho na medida em que eu vou caminhando. Você se senta na cadeira como se você fosse o santo. Como se você tivesse que aprovar aquilo que vai ser feito. Todos nós somos ovelhas do pastor Jesus. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Compreende, filhão? Ou não? Você está aqui agora comigo? Você está agora em casa aí, assistindo pela televisão, assistindo pela internet? Se você está aqui comigo, se você está pela internet, tem alguma coisa com você nessa palavra. Ninguém está aqui por acaso, não existe acaso no reino de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então qual é a tua resposta? Você vai ouvir a palavra? O que a palavra te disse que você tinha que se comprometer? O que a palavra disse que você tinha que se comprometer? Você entende? Feche os teus olhos e comece a falar com Deus.